região metropolitana do Rio de Janeiro sem chuva já é difícil, com chuva torna-se muito mais difícil. Eu seguramente até liguei para o deputado Robson Leite, liguei ontem em plenário, eu estava em São Paulo, fui ontem à noite, eu acho que eu cheguei mais cedo do que o pessoal que veio de Niterói, da minha Niterói, mas enfim, é um prazer recebê-los. Quero registrar o deputado Robson Leite, nosso companheiro aqui de comissão de educação, os demais deputados vão se incorporando ao longo dos nossos debates. Não é uma sessão deliberativa, não temos necessidade de quórum para deliberar. É uma sessão importante para a comissão, porque convidamos escolas de educação com tradição na área acadêmica aqui do Rio de Janeiro. Escolas que já nos ajudaram muito na época do debate da lei dos sistemas de educação, que colaboraram muito com a formulação daquela lei em 2003, e hoje estamos convidando de novo para que a gente possa discutir um artigo da lei 6027, recentemente aprovado aqui na casa, que trata da função do orientador educacional e do coordenador pedagógico. Quero registrar a presença com muita satisfação do professor Antônio Neto, subsecretário de Ensino, professor Luiz Carlos Becker, gestão de pessoas, subsecretário também. Registrar a presença da minha querida amiga de muito tempo, apesar de continuar jovem, a Miriam Paula, querida mesmo, muito querida. Professora Daniela Patti, representando a Faculdade de Educação da UFRJ, seja muito bem-vinda, professora. Professor Leonardo Vilela Castro, representando a Faculdade de Educação da Unirio, seja muito bem-vindo, professor. E o doutor Alan Damasceno, vice-coordenador de pedagogia da UFRJ, da nossa rural, da Enceropédica, seja bem-vindo também. Nós convidamos também a PUC, confirmou, vamos aguardar, convidamos a UFRJ, a UER e a UF. Guardaremos ao longo dos trabalhos a incorporação desses representantes. Quero registrar a presença das professoras Terezinha e Maria Lúcia Sadenberg, da UF Sindicato, sempre presentes aqui. Convidamos também o CEP, já presente aqui, professor Rodrigo, que coordena em Niterói. Seguramente a Maria Beatriz Juliana já se incorporarão ao nosso debate. Bem, nós fomos muito demandados, senhores professores e senhores subsecretários, nós fomos demandados no momento do debate da Lei 6027, que tinha como foco central a questão do professor de 30 horas e uma nova organização dos quantitativos docentes do Estado. E a Assembleia aqui, a Comissão de Educação, apoiou, independente de algumas posições contrárias de sindicatos. A comissão entendia que criar a carreira de 30 horas traria benefícios para o Estado. Por isso encaminhamos o voto favorável. Mas uma questão ficou aí pendente nos nossos debates, foi a questão justamente que trata das 1.765 funções criadas na área de orientação pedagógica, de orientação educacional, de coordenação pedagógica. Criou-se as funções, não os cargos. Ao mesmo tempo, a lei extinguiu carreiras antigas, evidentemente eram carreiras muito antigas, o professor orientador educacional, 26 ou 27 vagas à época, o professor supervisor educacional, 23 vagas, orientador 29, é de uma lei muito antiga. E abre a possibilidade do quadro de formação superior do Estado ser aproveitado nessas novas funções. Naquele momento, no Colégio de Líderes, nós não caminhamos essa matéria, o debate ficou muito na questão do quadro de 30 horas e também naquele momento o debate da nova escola e o aumento remuneratório dos professores. O calor do debate do Colégio de Líderes se concentrou mais nesses pontos, já que era o grande pedido dos sindicatos e a nossa preocupação, e acabamos não discutindo detalhadamente esse artigo da lei. Conseguimos no plenário, se o deputado Robson se recorda, sobrestar a matéria, mesmo já votada, ela não foi para a sanção do governador, porque nos lembramos desse caso no momento do debate da matéria e a matéria já aprovada. O presidente entendeu que deveria atender a Comissão de Educação, atendeu, mas esse mecanismo, o regimento da casa, ele tem um prazo.
e não conseguimos fazer esse debate nesse prazo. Então, para não prejudicar a questão do concurso para a chamada de 30 horas, nós aquecemos o encaminhamento do governador, tá? E assumimos o compromisso de chamar a academia para o debate. Esse assunto, né, as antigas, se posso chamar assim, senhores professores, as antigas habilitações das faculdades de pedagogia, e eu tenho uma das minhas formações também em educação, é um debate que a academia faz há mais de 40 anos. Seguramente, há aproximadamente 40 anos, a gente tem olhares diferentes nas escolas de educação a respeito da formação para essas habilitações. Desde que me formei, já ouvia na escola de educação que o correto seriam essas habilitações serem oferecidas no nível de pós-graduação. Tá? Mas até hoje a academia não tomou uma posição clara e o Conselho Nacional de Educação também não mudou o texto dessa formação. Então nós convidamos as escolas e a secretaria para um debate. Evidentemente que não temos nenhuma dúvida da importância do papel dessas duas funções dentro da unidade escolar, no conjunto dos profissionais da unidade escolar, não há a menor dúvida. Essa questão vencida, nós queremos provocar, deputado Robson, a Secretaria de Educação para discutirmos a modulação. Essa questão é uma questão que preocupa a comissão já há muitas legislaturas, porque a modulação das escolas, se não for feita por lei, acaba ficando à mercê dos gestores de plantão, lamentavelmente. Cada gestor que entra com a sua equipe tem uma concepção de modulação para a unidade escolar. E essa modulação tem que ser uma modulação do Estado do Rio de Janeiro, para a escola do Estado do Rio de Janeiro. Uma política do Estado, não uma política dos governos que passam. Tá? Então, nós queríamos ouvir as universidades, depois ouvir a Secretaria de Educação, os sindicatos, para ver de que maneira nós podemos ou alterar, através de um projeto de lei aí, trazendo contribuições a esse hora aprovado, criando os cargos, não só a função. Queríamos ouvir também do secretário Antônio Neto, qual é a perspectiva da secretaria quando traz esse artigo de aproveitamento de outros profissionais para essas duas funções, qual vai ser o critério estabelecido, quais serão os pré-requisitos exigidos na qualificação desses professores que, mesmo sendo estatutários, nem sempre estarão qualificados naquilo que se espera no cumprimento do papel de um orientador educacional, de um coordenador pedagógico. Vou começar pelas universidades. Então, nós somos muitos e temos o horário regimental. Vamos, se vocês concordarem, vamos dar um teto de 10 minutos. Tá? E, evidentemente, é um debate que possivelmente não vamos esgotar numa única audiência. Mas hoje vai ser uma provocação para que a gente possa desdobrar em outros debates e podemos apresentar uma contribuição legislativa no tema. Pelo que estou vendo, vamos começar com a professora Daniela Patti, da UFRJ. Seja muito bem-vinda, só perto do microfone por causa da TV Alerj e da gravação. Bom dia, agradeço então ao professor, aqui pelo convite à Faculdade de Educação. Eu sou professora adjunta da Faculdade de Educação, chefe do Departamento de Administração Educacional, e vim até com uma preocupação, inclusive em relação à formação dos coordenadores pedagógicos, até pelo fato de eu ser vice-coordenadora do programa do MEC, que é o Programa Nacional de Escolas de Gestores de Educação Básica Pública, e coordenadora pedagógica de um curso de formação para coordenadores pedagógicos. Nós estamos agora com a nossa primeira turma. O curso começou dia 11 de agosto, é um curso de especialização, pós-graduação a distância, com 405 horas, um curso à distância, e a gente está atendendo 63 municípios, com 367 alunos, de 63 redes municipais de educação e também da rede estadual de educação. Então, quando eu li projetos de lei, ontem e hoje novamente, fazendo uma análise um pouquinho mais aprofundada, a minha preocupação, professor, deputado, é justamente essa, em relação aos critérios de seleção para o exercício dessas funções de coordenador pedagógico e de orientador educacional, até porque eu também fui orientador educacional do Colégio de Aplicação da UFRJ, do CAP, e penso assim, com base nas diretrizes curriculares do Conselho, e da LDB, o exercício dessas funções de administração, orientação e supervisão, com o fim das habilitações, desde as novas diretrizes curriculares de 2006, a legislação é bem clara que o exercício
para essas funções de direção, de administração, de gestão agora, de orientação, ela pode ser exercida por alguém que tenha licenciatura plena em pedagogia ou qualquer outra licenciatura plena e uma especialização na função de coordenação pedagógica ou de gestão escolar ou de orientação educacional. Então, acho que essa deve ser uma preocupação, né, do projeto de lei para o aproveitamento dos professores já da rede estadual, né, que já tenham esta formação e que estejam em outra função, estejam na função docente, por exemplo, né, porque tem uma licenciatura em outra área, geografia, história, qualquer outra área, mas que já tem uma função, já tem uma formação em pedagogia ou uma formação em nível de especialização na área e que queiram exercer, né, porque muitos professores se identificam com a função de coordenação, com a função de gestão, então são profissionais que poderiam, né, e deveriam ser aproveitados na própria rede, mas que deve ter uma preocupação também da Secretaria Estadual na seleção dos futuros coordenadores pedagógicos, dos futuros orientadores, né, porventura de um concurso público. Né? Então, ter essa preocupação da garantia do mérito acadêmico, né, de que esses profissionais que venham a ingressar na rede futuramente, que tenham essa formação ou em nível de graduação, de uma licenciatura plena, né, haja vista que as licenciaturas agora no país inteiro, desde a promulgação das diretrizes curriculares em 2006, com o fim das habilitações da pedagogia, todos os licenciados poderão exercer quaisquer funções em ambientes escolares e não escolares, né, da gestão, da orientação, da supervisão, da coordenação e do magistério. O curso de pedagogia hoje é um curso híbrido, né, não é um curso que forma exclusivamente docentes, mas que tem a docência como base. Ou então pensar, né, na formação de alguém que tenha uma licenciatura plena, e eu acho que isso é fundamental, é a defesa pela formação pedagógica. Então, alguém que tenha uma licenciatura plena também em qualquer outra área de formação, educação física, matemática, história, geografia, mas que tenha uma formação em nível de pós-graduação, minimamente, né, com uma carga de 360 horas, na função de coordenação pedagógica. E aí eu acho que entre as parcerias com as universidades, né, a UFRJ já está, né, uma formação, acredito eu, embrionária aqui no âmbito das universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. A gente está oferecendo esse curso de coordenação pedagógica inteiramente gratuito e à distância, o que facilita, né, a capilaridade do atendimento dos municípios mais distantes. Nós temos alunos de Conceição de Macabu, de Itaperuna, né, de municípios bem distantes aqui da cidade do Rio de Janeiro. E acho que a parceria com as universidades vem na formação desses profissionais, né, ou seja, os que já estão na rede e queiram exercer essa função, e futuramente aqueles que desejarem ingressar via concurso público. Né? Então, a Faculdade de Educação da UFRJ já está fazendo esse primeiro movimento, e a gente espera, em outubro do ano que vem, formar 367, né, todos que ingressaram. Só para encerrar, há uma demanda imensa, né? A gente teve quase 1.200 candidatos para esse curso. Então, significa que há uma demanda, né, de profissionais querendo uma formação em coordenação pedagógica. E selecionamos 367 atendendo aos critérios exigidos pelo MEC, porque esse é um programa do Ministério da Educação. Então, em nome da professora Ana Monteiro, que é a diretora da unidade, a Faculdade de Educação da UFRJ está, claro, disposta a colaborar na formação desses profissionais. Tá? Obrigada. Professora, só a título de indagação, o currículo hoje oferecido, ele então é o currículo generalista. Perfeitamente. Desde 2006, as habilitações foram extintas. Isso, não existe mais habilitação na pedagogia. A licenciatura plena em pedagogia já forma um pedagogo para atuar em quaisquer áreas, né? Mas quem não tem a formação em pedagogia pode buscar a formação em nível de pós-graduação na licença, especialização na área de coordenação, ou de supervisão, ou de gestão, para atuar, né, no quadro dos profissionais de educação que não é magistério. Ou seja, um pensamento defendido então pela Escola de Educação da UFRJ seria essas duas funções poderem ser assumidas por esse generalista. Por esse professor, sim. Não necessariamente o pós-graduado em qualificação. Não, graduado em pedagogia hoje... Esse é o sentimento hoje da UFRJ, do conjunto. Esse claro, pode ser a totalidade, mas isso é o que está posto nas diretrizes curriculares nacionais aprovadas em maio de 2006. Né? Então, os currículos já foram todos reformulados, porque o Conselho deu 1 ano para que as faculdades e os institutos de educação fizessem reforma curricular. Então, os egressos, a partir de 2007,
né? Muitos cursos já fizeram a reforma logo após, né, a aprovação do Conselho, então os egressos agora de 2010, 2011 já estão saindo sobre essa nossa formação, que não há mais habilitação, mas que já permite o exercício da docência e das funções outras que não a docência, a supervisão, a coordenação, a orientação e a gestão escolar. E ambientes escolares e não escolares, isso é importante também frisar, né? Eu trabalho com disciplina que é pedagogia empresarial, então eu estou formando pedagogos para atuar no ambiente corporativo, né? Então a pedagogia hoje, né, eu reforço, é um curso híbrido, não é apenas uma licenciatura. Muito obrigado, professora Daniela. Professor Leonardo Vilela, da Unirio. Primeiro, bom dia, muito obrigado pela possibilidade da gente estar aqui tentando contribuir para esse debate, para a qualificação crescente do corpo de professores, né, e docentes do Estado do Rio de Janeiro, do qual eu tenho muito orgulho de ter pertencido ao longo de 20 anos antes de ingressar na carreira de professor universitário. E pensando nisso, quer dizer, se a gente se deparar, inclusive, com os números que hoje estão postos aqui no anexo 1 e no anexo 2, a gente vai ver que tem vários professores que estão nesse quadro aqui, nesse quadro especial complementar, que provavelmente poderiam estar exercendo com competência por terem formação complementar esses cargos de orientação e coordenação, né? Então, essa é uma preocupação, além, né, eu corroboro todas as preocupações da professora Daniela, né, foi uma posição, inclusive, que a gente estava aqui, para usar um jargão político, estávamos afunilando aqui antes da reunião, né? Mas, além disso, me preocupa esse pessoal da rede, meus colegas que estão lá, né? E que, para os quais eu acho que a gente tem que ter uma política também de incentivo para que eles não se sintam num quadro complementar como aquele cara que está encostado esperando sua aposentadoria, né? A gente tem que mostrar uma perspectiva possível para eles, né? Então, eu arrisco a dizer que muitos desses profissionais que estão aqui já têm a qualificação que a professora também colocou para o exercício dessa função. Ou seja, são professores que já têm ou a licenciatura plena em pedagogia, ou têm licenciatura plena em outra área e fizeram um curso de pós-graduação em educação para supervisão ou para coordenação, enfim, para orientação. Então, me preocupa o fato desta lei não estar, assim, detalhando como que isso poderia ser feito dentro da Secretaria Estadual de Educação, para que a gente aproveitasse melhor esses profissionais e apontasse para eles uma perspectiva de crescimento profissional e de recolocação de forma mais digna dentro do quadro permanente. Então, essa é uma questão que me preocupa, quer dizer, qual o tratamento que a gente vai dar a eles? A sugestão é seguir a orientação mais geral que a professora colocou para os futuros concursados, né, para essas funções, seguindo o critério do mérito acadêmico, né, e verificar de imediato como que poderíamos aproveitar esses professores caso eles já tenham mérito acadêmico, mas tomando cuidado para não promover distorções na colocação do nível funcional deles, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um quadro de 15.311 professores 2, ou seja, o antigo egresso da escola normal, né, que entrou na rede como professor de primeira quarta ou de educação infantil, e que provavelmente muitos deles fizeram a sua complementação pedagógica. Como que a gente pode tentar reenquadrar esse pessoal também? Eu acho que deve ser uma preocupação da Secretaria Estadual e deve ser uma preocupação dessa casa. Não é um monte de gente pequeno e que poderia, e tem condições técnicas e acadêmicas para isso, dar contribuições importantes na ocupação desses cargos e, em ocupando esses cargos, contribuir fundamentalmente para a formação continuada dos professores dentro das escolas, né, que é algo pertinente a essas funções, pelo que está colocado aqui no anexo 3. Né? Então, a minha colocação nesse sentido é essa, de primeiro, reforçar o que a professora Daniela já falou em relação à necessidade
do mérito acadêmico na ocupação desse cargo que ora está se criando, né, nos futuros concursos públicos. E tentar verificar com mais cuidado de que formas nós poderíamos tratar esse pessoal que está aqui no quadro complementar de forma a valorizá-los enquanto professores experientes da rede e, entendo a formação acadêmica necessária, mínima necessária, ver que possibilidades a gente poderia de colocá-los e apontar para eles um futuro profissional mais condizente com o que eles têm hoje acumulado de experiência e de formação. Obrigado, professor. Professor Alain Damasceno, da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Alain, mais perto um pouquinho, desculpa, por causa sim. da taquigrafia lá e da gravação. Tá, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, dialogando um pouco, trazendo um pouco das nossas experiências na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E, aproveitando o debate, destacar a importância da fala da professora Daniela, né? Na verdade, a professora foi muito feliz, junto com o professor Leonardo, em relação às leituras que foram trazidas sobre o curso de pedagogia, a formação hoje do curso de pedagogia, que é um curso de licenciatura, não licenciatura plena, curso de licenciatura, porque a licenciatura plena existia em contradição à licenciatura curta, mas como se extinguiu a licenciatura curta no Brasil, qualquer curso de licenciatura hoje é pleno, né? Então, nessa perspectiva, eu gostaria de destacar que, no artigo 64 da LDB, né, nós encontramos a Lei de Diretrizes da Educação Nacional, Lei 9394 de 96, destacado pela Daniela, que a formação de profissionais da educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a base comum nacional, ou seja, o que reitera a fala da companheira há pouco, no que se refere ao curso de pedagogia. Ele é um curso, não há sentido falar em um curso de habilitações, mas fazendo uma aproximação um tanto, né, equivocada, mas que nos dá uma certa dimensão, ele é um curso multi-habilitacional. Se poderíamos fazer essa comparação, né, considerando as diretrizes. Nas diretrizes do curso de pedagogia, no artigo 4º, nós encontramos que o curso de licenciatura em pedagogia destina-se à formação de professores para o exercício das funções do magistério na educação infantil, no ensino fundamental, no curso de ensino médio na modalidade normal, na educação profissional na área de serviços e apoio escolar em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Inclusive no parágrafo único item 1, planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da educação. Então, o curso de pedagogia, nesse sentido, ele é um curso que forma, no âmbito da graduação, né, para o exercício da coordenação e da orientação educacional que nós estamos aqui hoje discutindo, né? Agora, a minha questão, consultando a lei, né, a lei 6027, se refere ao aproveitamento desses profissionais que atuam nas redes, né? Por quê? Há pouco eu estava confabulando com a professora Miriam Paura. Quando eu olho as atribuições da função do coordenador pedagógico, eu identifico aqui, nessas atribuições, o que eu poderia dizer uma amálgama de atribuições que anteriormente eram do supervisor educacional e do orientador pedagógico. Nessa perspectiva, né, a minha questão pensando, sobretudo, do lugar que o professor Leonardo problematizou em relação ao aproveitamento dos profissionais. Como vai ocorrer a equivalência desses profissionais que já estão formados nas redes, por exemplo, com o curso de supervisão educacional, em relação a essa nova atribuição do coordenador pedagógico? Essa é uma questão que eu penso que nos mobiliza nesse debate, né? Uma vez que a coordenação pedagógica ela passa a ser instituída no âmbito da Lei de Diretrizes e Bases, de 96 para cá, mas que nós temos muitos profissionais formados na rede, com um curso de orientação pedagógica e de supervisão educacional, como vamos equivaler essas formações, considerando o que está disposto na lei, em relação a essa função exigida do coordenador pedagógico? Porque a função do orientador educacional ela já existia, embora na lei
1614, de 24 de janeiro de 90, ela tenha sido extinta nessa lei 6027, ela já existia. O que aparece de novo é a função do coordenador pedagógico no âmbito da SEDUC. Isso fique claro. Em outras secretarias, eu já tenho registro da existência desse profissional. Mas no âmbito da SEDUC, de fato, esse profissional não existia. Mas existia o supervisor educacional. E com isso, eu penso que a academia precisa pensar. Nós temos pernas para formar esses profissionais com essas atribuições hoje. Ou vamos buscar alternativas considerando os profissionais que já atuam em serviço, supervisores, orientadores pedagógicos, e que podem, nesse sentido, contribuir para esse movimento. Então, a minha fala é mais no sentido de provocar o debate do que trazer respostas. É isso. Obrigado, professora. Professora Miriam Paola, nossa querida orientadora educacional. Olha, a leitura, primeiro, obrigadíssima pelo convite. Falar de orientação educacional é falar do máximo. Não contem para ninguém, não, mas é a coisa mais linda do mundo que vocês estão. Das 10 escolas do ranking, das melhores escolas de Enem, isso aqui dá outro debate, né? Eu direi que outra vez para a televisão. 8 tem orientador educacional. Então, fica combinado assim, uma boa escola tem que ter orientador educacional. Eu sou professora titular de orientação educacional. Fiquei felicíssima que esqueci meu livro em casa, mas um amigo trouxe meu livro aqui, se eu precisar dele. O meu livro. Não é para fazer propaganda, é porque eu vou fazer. Eu não sou padre Marcelo, porque dos 6 milhões, mas eu chego lá. Chego lá, meu Deus. Não pode estar isso que está aqui, não. O que eu faço com isso aqui? Não pode estar isso aqui. Orientação educacional não é função. Orientação educacional é profissão. Regulamentada por lei no dia 21 de dezembro de 1968, lei 5.564. Por que eu sou uma ardorosa defensora? Se eu sou desta profissão e não valorizo a minha profissão, fica combinado assim, não precisa. Qualquer um pode fazer. Só existem 2 profissões de educação, na área de educação. Profissão regulamentada. A Lei 5.564, 21 de dezembro de 68, que criou a profissão de orientador educacional, e a Lei, eu não sei o número, de 28 de novembro de 1998, que criou a profissão de professor de educação física. Óbvio que essa profissão, com os respaldos dos Pelés e dos outros grandes defensores, ela foi embora e já tem uma coisa que nós, de orientação, estamos penando para conseguir, que é o Conselho Nacional de Orientação. Só pode ter conselhos nacionais, conselhos federais e conselhos municipais as profissões regulamentadas. Não pode ter, enfim, eu tenho o Conselho Nacional de Medicina, eu tenho o Conselho Nacional de Engenharia, mas eu não tenho um Conselho Nacional de Supervisão Pedagógica. Só pode ser isso. Para isso se concretizar, eu acho que é mais fácil a gente acertar na loto. Mas nós vamos chegar lá. Nós estamos com o Congresso de Orientação Educacional agora em novembro, lá em Porto Alegre, e nós estamos tentando isso em Brasília, tenazmente. Eu volto a dizer, por que isso? Para que nós possamos ter a nossa classe organizada. Educação física já tem tudo. Ele já tem Conselho Nacional de Educação Física, já tem os conselhos municipais. Dia do professor. Hã? Dia do professor. Dia do professor de orientação. Olha, ele já tem tudo, tem uma instalação maravilhosa na FAMESP. Eu, coitadinha, funciona a nossa associação aqui no Rio de Janeiro, aí, mas eu não, o que eu estou fazendo, talvez assim, um pouco mais inflamado, é porque eu não posso contribuir com o que aqui está escrito como funções. Só pode exercer orientação educacional quem é orientador. Aí, meu amigo, eu vou lutar tenazmente, vou lutar muito. Aí você vai me dizer assim, mas então quem é o orientador? Pela lei 93/94 de 1996, no seu artigo 14, diz que o orientador será formado em cursos de graduação e ou de pós-graduação. Então, até a lei 96, quem já era orientador educacional pelas antigas habilitações, fica combinado assim.
Quem não é, ou vai fazer a faculdade, que é muito difícil hoje, a nível de graduação, poucas eu conheço que tem essa habilitação. A UERJ tem uma habilitação geral, ela forma educação infantil, educação empresarial, enfim, é uma coisa mais ampla. Nós temos de orientação educacional, o público tem que ter, né? Então, em especialização. Então, eu gostaria, eu não sei como, de um alerta. Que eu não posso chamar isso de função, eu posso chamar assim de função, mas aderente à profissão, não é uma função aleatória. Então, eu tenho como... essa coisa é dolorosa. Isso está me fazendo lembrar nesse momento. Em 1989, eu coordenei orientação educacional no estado do Rio de Janeiro, e uma vez chegou uma pessoa lá e me disse, vou contar, né, não sei se deve estar gravado, mas enfim, professora, eu queria ser orientadora educacional. Você tem graduação nessa área? Não, senhora, mas é porque me disseram que quando a gente está muito doente, vai descansar um pouquinho, a gente pega orientação educacional. E aí eu fiquei meio nervosa, porque, enfim, eu contaria algumas histórias. Não é isso, eu não posso colocar isso como função de algum professor que tem jeito para, que gosta disso, da confiança da direção. Eu gostaria que isso daqui ficasse bastante claro no que diz respeito ao desdobramento dessas funções. Ou um adendo, funções, vírgula, inerentes à profissão da orientação educacional. Alguma coisa que não descaracterizasse ao legislador isso daqui. Então, essa é a minha fala. E agora eu queria dar um cumprimento a você, sabe? Acho meio esquisito, né? Você é autoridade, não sei. Mas, olha, sabe por quê? Tive a oportunidade de falar outro dia na televisão sobre esse lance desses Enem, que dá um outro debate. Convido você a fazer um outro debate. Isso daqui dá uma outra coisa. Mas eu relatei um sonho que eu tenho. E você está fazendo a realização desse sonho hoje, uma parte desse sonho. Eu gostaria muito, muito, a quem de direito, a vice-ministro, a quem de direito, eu gostaria de unirmos 3 grandes áreas. Os que legislam políticas públicas em educação, seja a nível estadual, seja a nível federal, os que elaboram, né? A academia, que são os pesquisadores. Eu não faço pesquisa para colocar os meus alunos dos mestrados e doutorados para ficar arquivado na UERJ. Eu quero colocar aquilo em prática, eu quero elaborar. Eu quero dizer, olha, a UERJ tem um espaço ocioso de 1 às 5 da tarde, que a gente pode fazer lá. Então, é o espaço da administração, da academia. E aí que eu estou felicíssima, porque eu estou vendo aqui a academia com a legislação. Parabéns, parabéns, parabéns. E um terceiro momento, quem sabe se você não combina, eu gostaria muito, que tange a educação, eu gostaria muito das escolas bem-sucedidas. Seja ela no São Bento da vida, né? Cujo orientador educacional foi minha menina, tem uma equipe de orientação educacional. Mas as escolas públicas, há uma escola, há um CIEP em Santa Cruz, 1º de maio, que é um espetáculo. O que essa escola faz? Então, se a gente pudesse juntar esses 3 espaços diferentes e trabalharmos em prol de uma educação de qualidade. Você está caminhando para isso. Estou vendo isso aqui hoje, aqui, agora. A gente trocar essas ideias é extremamente significativo. Óbvio que conta comigo. E no caso da orientação, fica combinado assim. A gente, o que está aqui colocado nas funções, eu faria algumas revisões, não só no prurido das palavras, não, mas para que ficasse coetaneamente de acordo com as funções. E para finalizar, não vejam essa questão assim, muito endossada, porque quero, porque acho que é melhor fazer essas brincadeiras.
é só no sentido de ser uma profissão. Portanto, eu tenho que lutar por aquilo que já existe. Me parece que em alguns momentos isso não é muito do conhecimento, né? Ligaram-me há tempos atrás numa escola particular perguntando quais eram os critérios para ser orientador de uma escola particular. E aí a pessoa disse que a pessoa era psicóloga. Como era a mesma coisa, psicólogo, orientador? Não, não é a mesma coisa. Psicólogo é mais, tem mais campo e tal. Então, é isso. Parabéns, realmente, de coração que eu estou muito feliz. Mas fica combinado assim, ainda temos muito que conversar para colocar a orientação. E disponibilizo para todos aqui presentes, precisar um pouquinho que eu sei da orientação educacional, da legislação, dessas questões, e tenho certeza absoluta que a orientação educacional faz a diferença numa escola. Assim, mas não aquela orientação do meu tempo, não, pelo amor de Deus. Fui durante 16 anos orientador educacional no primeiro ano. Éramos assim, de tudo eu fiz na escola, mas de tudo e mais alguma coisa eu fiz na escola. Então, quando tinha problema, eu mandava para orientação como se a gente entrasse ali e por um passe de mágica, aquele saía se flutuando. Não, isso eu acho que não existe mais hoje. Mas uma colaboração, uma articulação, uma incentivação por certo e inevitável. Muito obrigada por essa oportunidade dessa manhã hoje. Muito obrigado, Miriam. Eu quero registrar a UERJ, assim como no Rio, com a professora Janaína, a UERJ, a professora Berta, são colaboradoras dessa comissão desde 2003. Em vários momentos aqui de debate da estrutura legislativa da educação do Rio de Janeiro, a lei do sistema, o atual plano estadual de educação, elas duas foram figuras fundamentais aqui nos subsídios que trouxeram para a comissão, na participação, na organização do pensamento. Então, a academia, eu lhe garantiria, Miriam, que a academia tem estado presente permanentemente aqui no trabalho dessa comissão. Com certeza isso. Professora Terezinha, da UFS, sindicato. Bom dia a todos. Me admira muito, né, mais uma vez, deputados do Cancún, deputados, amigos, deparar com, mais uma vez, um descumprimento de lei. Nós, do sindicato, lutamos e conseguimos manter a lei 1614. E ela é clara, no artigo 16, a classe do supervisor educacional, do orientador educacional, não, no artigo 17, desculpa, integrada pelo conjunto de professores responsáveis pelas diretrizes, está aqui a lei. Por que estamos discutindo hoje? Está aqui na lei, eu cumpri a lei. É certo que nós achamos que devemos estar melhorando, mas não omitindo, não tirando, como tiraram a revelia das escolas, os serviços de orientação educacional. Eu trabalhei como orientadora educacional no Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, em Niterói. Nós éramos equipe de 22 profissionais, com psicólogos também e assistentes sociais, uma equipe que fazia a escola ter a qualidade que tinha, sempre teve o Instituto de Educação de Niterói. O deputado Conte de Tambu conhece muito bem. E hoje não tem mais. Hoje não tem mais, infelizmente. E daqui no artigo 24, diz exatamente como que a pessoa pode estar nesse cargo. Por que estão desrespeitando essa lei? A 1608 já foi desrespeitada. Nós tivemos aqui os próprios deputados aí achando que não precisava respeitar. Foi assim, muito decepcionante para nós. É claro que o deputado Conte de Tambu e o deputado dessa comissão não estão nessa lista.
eles votaram a favor, né, da 1608, e a 1614 está sendo também deturpada. Eu não estou entendendo nada, eu acho ótimo que nós estejamos aqui discutindo essa questão, porque é visível a queda da educação e o caos que está se instalando na educação pública do Estado do Rio de Janeiro. Ontem nós estivemos em visita na Escola Estadual Frederico Azevedo, em Itaúna, e aqui está um trabalho fantástico que está à disposição de vocês, de fotos nossas, mas a escola precisa de tudo. A escola precisa de tudo. Esses professores, eles estão necessitando de todo o amparo. E um trabalho lindíssimo, está fotografado aqui, está colocado aqui para que todos vejam, de leitura, de biblioteca. Mas, pasmem, a biblioteca perdeu espaço, porque teve que se instalar uma outra ação na escola e tirou um pedaço da biblioteca que hoje os alunos não podem. E os alunos estavam conhecendo os livros ali pela primeira vez. Estivemos também com a orientadora educacional que lá tem, atendendo uma mãe de aluno e tal, mas numa situação precaríssima. Então, eu só tenho a dizer aqui que a UFES está, e o Miriam, nessa luta e nessa batalha pela educação educacional, pela coordenação pedagógica, que também já está regulamentada nessa lei, e até a forma do ingresso só para o concurso público. E tem tudo direitinho aqui. Agora, se não cumpre ou se querem modificar, isso é uma outra história. E nós, do sindicato, estamos defendendo essa lei, portanto, estamos defendendo a permanência da orientação educacional, da coordenação pedagógica, e da supervisão também, que nós achamos que uma escola não pode funcionar sem essas classes. Agora, descrever o que é a função, ou a classe, ou qual é o trabalho do orientador educacional, é muito difícil de escrever. Só mesmo Miriam Paola pode fazer isso. Porque é muito subjetivo. Nós não temos aquelas provas para mostrar o desenvolvimento do aluno, ou a adequação do aluno na sala de aula, ou mesmo do professor, ou todas as atribuições que o orientador educacional imprime na escola. Nós não temos como codificar em números, e entre nós temos muita preocupação com números. Porque o nosso trabalho é completamente subjetivo. Nós trabalhamos a alma do aluno, a alma do professor, a alma da escola, podemos dizer assim. Nós trabalhamos a parte que nos distingue dos outros animais, que é a parte emocional. Eu não acho que nem que seja a parte racional, porque eu acho até que esses animais têm uma parte racional. Eu vejo a minha cachorrinha lá, Claire, ela tem um modo de latir diferente do outro quando ela quer as coisas. Quando ela quer um carinho, ela faz um gesto. Então eu acho que ela é bem racional também. Vamos mudar isso aí. Agora, o homem, eu acho que fica, o ser humano, a parte emocional é que nós temos que trabalhar muito nesse país, a parte do convívio social, a parte do interesse pelas coisas nossas do Brasil, essa parte da violência, né, de todas essas situações que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. É inaceitável que a orientação educacional, que o orientador educacional, que o psicólogo, que o supervisor, que é
intermediário entre a Secretaria de Educação e a escola, e o próprio Conselho Estadual de Educação e a escola. Nós não podemos abrir mão desses profissionais na escola. E como muito bem a Miriam falou, nós somos profissionais, nós somos classe, não é uma função. Não pode se delegar a qualquer um. Obrigada, era isso que eu tinha que dizer. E o resultado do Enem está aí para ver, para confirmar o que nós vimos ontem na escola, uma escola que o diretor trabalha e que os professores trabalham com a maior boa vontade, uma escola limpa, fazendo um serviço maravilhoso, sem apoio do governo. Essa é a situação. É isso que eu tenho que dizer, e como também a Miriam falou aí, e Conde Bittencourt sabe muito bem, desculpe falar Conde Bittencourt, ela é da minha cidade, fica chamar Conde de Vossa Excelência, sei lá o quê, fica meio complicado, né? Então, eu gostaria de dizer que a UFES, apesar da chuva, né, das barcas, a gente está sempre aqui. Do frio dessa sala, a gente está sempre aqui porque nós apoiamos esse seu trabalho e o trabalho da Comissão de Educação e parabenizamos vocês da comissão por estarem trabalhando. Às vezes até eu reclamo, sabe? Será possível? Toda quarta-feira o Conde está aqui, né? Quem diz que deputado não trabalha, não está falando verdade não, né? Nós defendemos. Obrigada, gente. Obrigado, professora Terezinha. Professora Maria Beatriz Jordão do CEP. Primeiro, pedir desculpa pelo meu atraso. A barca furou o pneu, aí ficou meio complicado sair dessa daí. Muita chuva, trânsito complicado. E perdi algumas falas. Mas eu acho que assim, o que a gente tem para falar como professores de sala de aula, como sindicato, é que, na verdade, aí vou ter alguma discordância da professora Miriam falou. Nós avaliamos que a Secretaria está se distanciando de um projeto mais concreto de educação, redondinho. Né? Porque, na verdade, não é só um problema da orientação educacional, da coordenação pedagógica. É um problema que está acontecendo cotidianamente dentro das escolas, onde está se substituindo o profissional por qualquer um. Qualquer pessoa pode ser professor dentro da escola. Então, qualquer professor também pode ser coordenador pedagógico, orientador educacional, a lógica é a mesma. A gente pega e trabalha numa escola que tem projeto Mais Educação, agora tem projeto Segundo Tempo, Amigos da Escola, ninguém é professor. E aonde isso vai dar, não sei. E assim, as atividades são muito mais próximas de clube do que educacionais. E ninguém, absolutamente ninguém, tem um controle disso dentro da escola e não vão tentar me provar que isso faz parte do projeto pedagógico da escola, porque não faz. Nós nem conhecemos quem está indo para as escolas fazer isso. E, inclusive, dá problemas até com a questão de merenda. Eles têm merenda na hora do recreio, os nossos alunos não têm. Está tendo problema, inclusive, interno na escola. Então, assim, uma escola que se afasta cada vez mais. Tem outros exemplos. Professor de matemática, é a realidade do professor de física e química, a gente sabe que é um problema. O professor de matemática está dando aula de física, de química, está quebrando galho. O professor de história está dando aula de geografia, de sociologia, de filosofia. O professor de ciências está dando aula de biologia, de ciências, e assim a gente vai quebrando galho. Então, assim, é muito complicado. A gente sabe que tem problemas de falta de professores, etc., mas a gente tem que avançar para resolver esses problemas e não retroagir. Então, acho que essa questão da coordenação pedagógica, orientação educacional entra nesse processo, nesse âmbito. Porque aí eu gostei muito também das falas aí, separando que é a função de profissão. A função de coordenador pedagógico, de orientador pedagógico, ela tem que ser exercida por um profissional da área, e não por quebra-galhos. E aí parece para nós que, como a Secretaria tem um problema nas mãos, que é a questão da municipalização, vai sobrar DOC 2, e isso já vem acontecendo há anos dentro das escolas. Quem são os orientadores e os coordenadores pedagógicos? São DOC 2, de escolas que foram municipalizadas. Eles não foram concursados para isso. Eles sobraram nas escolas municipalizadas e foram para as escolas exercer essa função. Então, como função, já está acontecendo na escola há alguns anos. E não como cargo público, através de concurso público. Isso é o quê? Não é um planejamento, não é uma opção pedagógica para a escola. É uma opção gerencial. Está sobrando o professor aqui, o que eu faço com ele? Eu coloco para quebrar o galho nessa função. Assim, então, assim, é nesse sentido que está caminhando os projetos que a Secretaria tem apresentado.
E esse para nós, por isso que nós, no primeiro momento, quando lemos isso, a gente pulou, não, vamos conversar, vamos suspender isso, não vamos aprovar e vamos fazer a discussão. Porque para nós não é uma situação isolada do coordenador pedagógico ou do orientador educacional, faz parte de toda uma visão de educação que está colocada para dentro das nossas escolas, né? Então, assim, ações pontuais, eu concordo com a professora Miriam, existe, a gente sempre vem falando o concurso público, nunca dissemos diferente, esse governo tem o mérito de ter feito concurso público, ter chamado milhares de professores, agora se embate com um problema sério, não consegue fixar esse professor na escola. E aí questões que a gente vive denunciando aqui, e a questão do baixo salário, isso aí não vai servir para ninguém, e não vai resolver com as 30 horas também. Vai criar mais um problema, faz parte desse projeto, de chegar professores de 30 horas na escola com 1/3 da carga horária para planejamento, enquanto o restante da escola não tem isso garantido. E o governo vetou, infelizmente, o que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Acho muito importante essa discussão e acho que seria importante que a Secretaria, antes de abrir as escolas, e o que está dado nas escolas agora, o último aspecto que eu vou apontar, é que, além de aproveitar o professor que sobra das escolas municipalizadas para exercer essa função, porque parece que é isso que está no horizonte, isso também fica a cargo assim, de uma escolha política da direção da escola, ou das coordenadorias, ou da própria Secretaria de Educação. Isso ataca frontalmente a autonomia das escolas. E, olha, eu queria falar uma frasezinha assim, que a gente já cansou de fazer boletim de sindicato, os governos passam. Os secretários de educação passam mais rápido até do que os governos. Isso tem sido a prática esses anos no Estado. Os diretores de escola também passam, dependendo da política do governo, do secretário de educação, mas a escola fica. E a escola não pode ficar vivendo na sua essência, na sua estrutura, de pessoas indicadas por direção, por secretário. A educação é um processo, todos nós sabemos disso aqui, nós estamos amargando agora a colheita aí, independente do sistema de ranking que nós discordamos frontalmente, ele existe, mas dentro desse próprio sistema colocado aí, a gente está ficando nos últimos lugares. E aí, por que isso? Como é que está estruturada a escola, qual a visão que se tem da escola no seu todo, e não como vamos fazer da escola, a gente precisa gerenciar isso, precisa colocar a escola dentro dos 25%, dentro disso, dentro daquilo, então a gente vai fazendo a dança das cadeiras, sobra professor aqui, vamos puxar isso para exercer tal função. Sobrou professor aqui, não vamos aumentar a matriz curricular para 30 tempos de novo, não vamos jogar em uma aula de projeto. Aula de projeto, assim, dentro da matriz. Então, não estamos discutindo matriz curricular mais, nós estamos discutindo a essência da escola. Então, assim, função de orientador educacional e coordenação pedagógica para nós é ser o mesmo arremedo do professor de matemática dando aula de física, de química, não tem a continuidade, não garante uma discussão em um processo dentro da escola, garante a identidade da escola, isso é muito importante. A gente fala aqui do São Bento tem uma identidade. Essas escolas para ficar no primeiro lugar, mas tem sua identidade, tem horário integral, tem um corpo estruturado, tem orientador educacional, coordenador pedagógico. As nossas escolas não têm, são passageiras. Inclusive, até por conta dos movimentos, e aí eu vou colocar aqui, é o último ponto mesmo, prometo, nós tivemos a exoneração da diretora do Joaquim Távora, uma diretora que está há muitos anos lá, muito bem aceita pela comunidade escolar, e que está se mobilizando para a permanência da diretora, Tereza, e também a exoneração da diretora Patrícia do CEP, de Guaba, está aqui presente, inclusive, diretora adjunta, fazendo um excelente trabalho, reconhecido por todos na comunidade escolar, pela direção da própria escola, que está perdendo seu braço direito na escola, porque ela é uma pessoa da categoria e fez a greve. Isso para nós é retaliação ao movimento. É inadmissível que a Secretaria de Educação tenha esse tipo de relação com a categoria, não constrói, não ajuda a superarmos os problemas que temos, que não foi, é verdade, não é do tempo do secretário Isolia, já remonta de anos, a gente pode dizer até de décadas, de respeito à categoria e à sua representação, mas que infelizmente está sendo aprofundado nesse momento. Isso não ajuda a gente a superar o problema que aconteceu, o conflito que aconteceu durante a greve, e assim é um castigo, vamos colocar assim, que desestrutura as escolas, que não vai ajudar em nada os alunos dessas escolas. Então fica aqui o professor Antônio Neto, companheiro de anos de luta aí, do pessoal de 40 horas,
assim, um apelo para que receba uma comissão hoje ainda, para que a gente possa conversar sobre a situação de Joaquim Távora, a situação do CIEP de Guaba, para que a gente possa superar isso e chegar a bom termo, para que quem pague a conta mais uma vez não seja o aluno, porque ele está pagando a conta, né? Então, a gente não pode, mais uma vez, isso a gente tem que ter a parceria com a Secretaria de Educação para que não aconteça. Então, fica aqui o apelo público, as pessoas envolvidas estão aí, o Joaquim Távora deve estar chegando com a sua representação, para que a gente, e eu apelo também para que a gente pare um pouco dessa discussão, não implemente ainda a função de orientador educacional e orientador pedagógico, para que a gente possa discutir a abertura de concurso para essas vagas, concurso público para essas vagas, para que a gente possa estruturar e começar a ter, remar contra a maré dessa desestruturação e desprofissionalização do espaço escolar. Obrigada a todos, bom dia. Obrigado, professora Beatriz. Vamos passar ao professor Antônio, professor Beck, secretário de Estado de Educação. E aqui nas considerações do senhor, levar-se em conta 3 questões aqui que eu levantei por alto. Primeiro, esses professores do DOC 2, que chegam a quase 16 mil matrículas do DOC 2, é um debate que temos 22 mil, 22 que temos 40 mais. É um debate que essa comissão vem fazendo dentro do processo de municipalização. A comissão defende esse direito aos professores a sua escolha de rede, que o Estado garanta ele, como está previsto no Plano Estadual de Educação, que é uma lei hoje, a garantia de benefícios, direitos e vantagens salariais. Ele tem a sua vida organizada em torno daquela escola, que ele já militava há muitos anos. Em determinado momento, aquela escola é municipalizada e, por força de imposições de vantagens salariais do gestor do Estado, ele acaba tendo que fazer uma opção por uma unidade da rede, às vezes longe da sua relação social. Mas quantos professores de DOC 2 hoje, professor Beto, com graduação existem na nossa rede? Desses 22, as suas considerações aí, desses 22 mil, quantos com graduação? 19. Como a professora Miriam colocou, e se eu não me engano a professora Daniela também, essas novas atribuições que debatemos aqui, inclusive pedimos à época da aprovação em plenário, a opinião da professora Berta, da professora Janaína, da professora Celi. Como é que a Secretaria de Estado está se preparando no momento que vai selecionar esse professor com a formação adequada para ocupar a função de orientador? Quais são os critérios que serão considerados frente ao que foi dito pela academia, né? Alguns com uma formação em um outro modelo curricular e hoje o Estado apresentando aí um funcionograma com atribuições de repente atualizadas no mundo contemporâneo da educação. Como é que a Secretaria de Estado está pensando em fazer aí esse processo de seleção interna, considerando que pré-requisitos, se vai oferecer a esses profissionais, em parceria com as universidades do Estado, com a própria UERJ, né, o ESO, né, uma formação, né, um período de pós, ou enfim, uma qualificação por formação. E o terceiro, a Miriam coloca com propriedade, né? Nós estamos falando de uma das habilitações com regulamentação de carreira. É a única que tem regulamentação de carreira. É que nós vamos fazer a conciliação legal de uma habilitação que tem regulamentação por carreira, é uma carreira e uma função que está sendo criada pela Secretaria de Estado que diz respeito a essa carreira. Eu gostaria que nas suas reflexões o senhor considerasse aí essas 3 questões. Palavra do professor Antônio. Obrigado pelo convite. Agradeço também ao secretário Wilson Risoli. Estamos aqui para discutir essa questão que, para nós, é um tema extremamente relevante, né? Eu queria fazer apenas inicialmente um pequeno histórico, né, para que a gente entenda como é que chegamos até esse momento, né? Todos já têm um entendimento, né, da realidade da educação do Estado do Rio de Janeiro. Essa casa já vem debatendo a realidade do Estado do Rio de Janeiro da educação há muito tempo. Quando o secretário Wilson Risoli assumiu a pasta em
outubro do ano passado, novembro, ele assumiu a pasta com o compromisso de levar a educação do Estado do Rio de Janeiro a um nível de qualidade que até então não tínhamos. Para isso, a gente levantou informações mais profundas sobre a realidade da nossa rede e fizemos uma avaliação que é uma avaliação bastante drástica, né? Que é a seguinte: para revertermos o quadro da educação do Estado do Rio de Janeiro, esse que todos comentam e repetidas vezes aparece na televisão, que o Rio de Janeiro está em 26º lugar no IDEB, que o Rio de Janeiro tem uma performance ruim no Enem, que o Rio de Janeiro tem escolas em estado de infraestrutura bastante precário, que o Rio de Janeiro tem carência de professores, que o Rio de Janeiro as escolas não têm equipe pedagógica, que o Rio de Janeiro as escolas não têm orientação pedagógica suficiente para que os alunos possam ter um processo de ensino-aprendizagem decente, coerente, de qualidade. Essa avaliação, ela foi uma avaliação que fizemos durante esse tempo e a única conclusão que tivemos foi extremamente simples e objetiva, deputado. Se a gente quiser resolver os problemas, vamos ter que enfrentá-los todos de frente. Todos, sem nenhuma exceção, todos. O problema do salário, né, que é um problema recorrente, é um problema da nossa rede. Enquanto outras redes tiveram reajuste durante 30 anos, a nossa rede não teve no mesmo nível. Isso é um entendimento, isso é um cronograma também já estabelecido pelo governador. Não é na velocidade que todos nós gostaríamos, né? Mas está sendo feito um trabalho muito intenso para reverter esse quadro. Mas algo precisa mudar e da nossa avaliação é dentro da escola também. E uma das grandes tarefas nossas para esse ano era realmente criar a estrutura necessária para que a escola pudesse realmente funcionar como outras escolas de boa qualidade, sejam privadas ou sejam públicas, funcionam. Então, esse dado que eu já comecei a colocar no início, dessa falta total de estrutura, ele precisa ser revertido. Então, inicialmente, nós apresentamos nessa casa aqui o planejamento estratégico do governo, da Secretaria Estadual, e um planejamento de 13 anos. Não é um planejamento para 2011 nem 2012, mas é um planejamento para 13 anos. E dentro desse planejamento, existe um planejamento de infraestrutura para tornar, pelo menos, as escolas, no ano que vem, um nível regular de infraestrutura e, em 4 anos, um nível bom e ótimo. Então, isso é um processo que já começou a ser feito. Então, claro, né, quem visitar escolas, hoje, ainda vai encontrar escolas em situações muito difíceis. Eu posso elencar aqui várias. De cabeça, eu já digo uma, e para mim é um dever nosso, de urgência, resolver, que é o Estela Matutina, lá em Jacarepaguá, que é uma escola que foi alugada, depois comprada, uma escola num prédio muito inadequado, e a gente precisa resolver. Como essa, tem outras, como o Leopoldina da Silveira, em Bangu, né? Tem escolas em Niterói, também, que são em estado muito ruim. Então, isso aí, para a gente, não é nenhum mistério. Agora, existe um cronograma para a gente fazer isso, que não tem a velocidade que a gente gostaria que tivesse, mas a gente está empenhado em fazer isso. E para dentro da escola, o que nós identificamos como questões muito relevantes? O primeiro ponto é que a gente precisava ter orientação dentro dessa unidade escolar. Hoje a gente não tem equipe necessária dentro da unidade escolar e a gente está trabalhando para isso. E um dos pontos principais é fazer da escola um ambiente onde haja uma gestão de qualidade voltada para resultados e metas de aprendizagem. Por essa razão, nós também implementamos desde o início do ano uma metodologia de gestão chamada GID, em que cada escola tem que fazer o seu próprio diagnóstico e trabalhar um plano de ação voltado para esse resultado. Isso é um trabalho que tem que ser feito por toda a comunidade, não é o diretor sozinho fazendo em seu gabinete. E algumas escolas onde nós estamos observando que o gestor não está empenhado nisso, nós estamos chamando esses diretores para conversar e dizer para eles o seguinte: escola, para funcionar, tem que ter gestão democrática.
Não existe o diretor que faz a direção de dentro do gabinete sem conversar com a sua equipe. E a GID possibilita essa gestão democrática na medida que obriga todos a conversar sobre o seu diagnóstico, sobre o seu plano de ação. Isso é uma tarefa nossa da Secretaria. Então, esse é um ponto importante a ser estabelecido, que é a gestão, metodologia de gestão nas unidades escolares. Criamos um grupo de trabalho para isso, que cada IGT, que é o integrante do grupo de trabalho, ele acompanha 5 escolas, e esse acompanhamento ele está voltado para quê? Para saber como é que essa gestão está sendo trabalhada e quais são os elementos